Pega a palavra de Deus, fica já com ela preparada, porque hoje nós vamos falar desse assunto muito interessante. Às vezes é uma pergunta que a pessoa ela tem na sua mente, dentro dela. Por que que deve ser dizimista? Por que que eu devo ser um dizimista? Por que eu tenho que contribuir? Por que que eu tenho que dar essa parte de toda a minha renda? Eu não quero me aprofundar teologicamente ou em um estudo, mas eu quero trazer aqui por que que eu devo ser dizimista. O meu dízimo, o que isso vai trazer de benefício para a minha vida? É claro que, em primeiro lugar, eu não devolvo a 10ª parte, eu não devolvo o dízimo para querer alguma coisa em troca. Não. Eu entrego o meu dízimo, devolvo a 10ª parte, porque é uma forma de gratidão, é uma forma de retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele me tem feito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em nossa mente, no nosso pensamento, é que Deus é dono de tudo. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Deus não precisa. Deus, Ele não se move por causa das coisas materiais, de maneira nenhuma. Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis para o nosso próprio benefício, para que a gente venha a receber dos céus as recompensas da fidelidade. Se você analisar comigo aqui no Salmo de número 24, versículo 1, está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer, Deus, Ele é o Senhor da terra. Ele é o dono de tudo. Lá em Ageu 2, fala que minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor, Ele tem todo o poder de ter em suas mãos todas as coisas. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Deus é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, Deus não quer que você venha negar isso, essas coisas que o Senhor é o dono. Ageu 2, versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, para a gente começar a falar por que eu devo ser dizimista, por que eu e você devamos ser dizimistas, é porque Ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Tudo está nas mãos dEle. Amém? Então, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa é a gente reconhecer que Ele é o dono de tudo. Tudo está em suas mãos. Até o dinheiro que eu e você temos no bolso agora, não é nosso, é dele. Porque Ele nos concedeu saúde para que venhamos conquistar aquilo que nós temos agora. Se a gente não tem saúde para conquistar, trabalhar, para a gente poder comprar as nossas coisas, se a gente não tem saúde, e saúde é uma coisa que Deus que nos dá, a gente não consegue nada. A segunda coisa que a gente deve aprender nesta noite, por que eu devo ser dizimista, é que dízimo ele é primícia.
Por isso que se você tiver caneta e papel aí, anota tudo isso que a gente vai estar falando hoje, para depois você ver em casa, não é, com mais calma, lendo os versículos, meditando, porque o mais importante e o mais prazeroso de tudo é quando você abre a sua Bíblia e começa a ler e começa a meditar na palavra do Senhor. Porque não adianta a pessoa ouvir somente, ser somente ouvinte. A palavra diz que nós temos que ser praticante. Então, eu saber por que eu devo ser dizimista e não praticar, não valeu nada. Porque o melhor de tudo é a prática e não a teoria. A teoria serve para conhecimento. A prática serve para o relacionamento com Deus. Não adianta você ouvir as palavras somente da Bíblia. Nós temos que praticá-la. Praticar a palavra de Deus é começarmos a ter comunhão com o Senhor. A segunda coisa, por que eu devo ser dizimista? Porque dízimo é primícia. A palavra dízimo em hebraico significa ma'aser, que significa 10ª parte. Então, tudo aquilo que lá no Antigo Testamento, citando o povo hebreu, quando eles faziam a sua colheita, a primeira parte que eles tinham que separar era para o Senhor. Por isso que eles deram o nome de primícia, ma'aser, no hebraico, que significa 10ª parte. Então, quando você separa a sua 10ª parte, você está separando a primícia para o Senhor. E que primícia era essa que o povo de Israel tinha que separar? Era de toda a sua colheita. Porque eles atribuíam que toda a generosidade da abundância da colheita era atribuída ao Senhor. Então, eles tinham que pegar como primícia, separar aquilo que é do Senhor. Então, aqui está um motivo muito grande por que eu devo ser dizimista. Porque é primícia, e é primícia, tem que ser entregue para o Senhor. E não só isso, Israel, eles não davam a sobra para o Senhor, mas a primícia de toda a sua colheita. Então, quando a gente tem a oportunidade de se apresentar ao Senhor para praticar nossa fidelidade, a gente não pode dar a sobra. A gente tem que separar a primícia, aquilo que é primeiro. O Senhor não pede 20, 30, 40, 50%. O Senhor só quer que nós praticamos a fidelidade na parte que pertence a Ele, que é a primícia, a 10ª parte. Amém? Então, se a gente continuar, nós vamos ter muitas razões para nós sermos dizimistas. Ah, mas eu sou dizimista porque a Bíblia manda. Não é isso. A gente precisa compreender que ser dizimista é a oportunidade de nós nos relacionarmos com o Senhor através da fidelidade. Fidelidade. Porque poderia ser o contrário. Entendeu, Jaime? Poderia ser o contrário, o Senhor pegar 90% para Ele e deixar 10% na tua mão. 10% na sua mão. Aí você ia falar assim, mas Deus é muito injusto. Que Deus é esse? Que fica com a parte maior e deixa a menor comigo? É mais fácil a gente chamar Deus de injusto do que receber uma voz dele dizendo que nós somos injustos com ele. Era isso que o povo lá em Malaquias estava falando. Em que te roubamos, Senhor? Quer dizer, ainda acaba sendo hipócrita com Deus, roubando a Deus e perguntando a Deus em que estava roubando. Aí Deus foi bem claro, nos dízimos
e nas ofertas alçadas. Mas olha só como que esse Deus é maravilhoso. Olha, meu filho e minha filha, fica com os 90% e me dá somente 10%. Administra os 90%. Às vezes a gente não consegue administrar os 90% e ainda quer meter a mão nos 10% que é do Senhor. O Senhor não pede 11, 12, 13, 14, 15%, ou 20% que muitos falam aí. O Senhor está pedindo só 10%. E às vezes a gente chama Deus de injusto, ingrato. É pôr a mão mesmo na consciência e falar assim, obrigado, Senhor. Porque além de eu ter a oportunidade de ser uma pessoa fiel, eu estou também tendo a oportunidade de ser um bom administrador, uma boa administradora. Você está vendo como que é? O Senhor ainda nos ensina através disso a gerenciar, a trabalhar com aquilo que Ele está nos dando. Amados, o Senhor te dá 100% força para conquistar, e Ele quer só em forma de gratidão, de pura fidelidade, 10%. Fala assim, está fraco, eu fico com os 90%. Você está vendo como que Deus é bom comigo e com você? Porque é primícia, e em terceiro, porque é bíblico. O dízimo é bíblico. Devolver o dízimo é bíblico. Tanto que é bíblico, que é mostrado na Bíblia, nós vamos ver pessoas aqui praticando. Dízimo tem que praticar para você provar. Se você não praticar, não tem como você provar. Amados, é uma forma de nós provarmos a bondade, a fidelidade e a generosidade de Deus. Amados, dízimo nós provamos de Deus a reciprocidade. Porque se nós devolvemos aquilo que pertence a Ele, não é nosso. Além disso, nós vamos receber dele o quê? A reciprocidade da bondade, do amor e da generosidade de Deus. Olha como que é. É uma oportunidade de se relacionar. Às vezes a pessoa pensa que devolver dízimo é só entregar dinheiro na igreja. Não. É a oportunidade de se relacionar com Deus, que tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos para administrar, Ele vai saber que você vai ser um bom administrador. Vai ser um servo bom e fiel. Eu quero te provar que realmente é bíblico, porque mesmo antes da lei ser promulgada por Moisés no Monte Sinai, a gente tem mais ou menos aí 1.500 anos antes de Cristo, quando a lei veio para o povo de Israel. Amados, 700 anos antes da lei no Sinai, já tinha pessoas praticando o ato de devolver 10% a Deus, a primícia. Você já ouviu falar de Abraão, o pai da fé, que deu o dízimo de tudo ao Senhor, mas mesmo antes de Abraão, um jovem, filho de Adão e Eva, praticando a primícia com o Senhor. Antes da lei, porque muitos falam assim, não, o dízimo é coisa da lei. Antes da lei ser instituída, já tinha pessoas praticando a fidelidade com o Senhor. Não é questão de dízimo, não é questão de 10%, é questão de fidelidade ao Senhor. Como que Deus vai te confiar algo em tuas mãos se você não é fiel ao Senhor? Veja comigo Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 4. Está aqui a prova, é bíblico.
Não está escrito dízimo, mas está representado a 10ª parte, a primícia. Que está escrito assim no versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ele está entregando a primícia ao Senhor. As primeiras ovelhas do seu rebanho. Que às vezes a pessoa deixa por último. Primícias, né? Últimas. É lá no último. Vou tirar, vou fazer tudo e depois, se sobrar, eu devolvo a Deus. Mas se é primeiro, primícia, tem que ser o primeiro e não o último. A prova clara aqui, primícia. Em Gênesis capítulo de número 14, quando Abraão ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, aonde que ele vai ali receber pão e vinho. Melquisedeque vai visitar Abraão. Aí Abraão vai falar: olha, eu lhe darei o dízimo de tudo. Se o Senhor me entregar os inimigos nas minhas mãos. Todo voto que a gente faz com o Senhor, pode ter certeza que Ele vai cumprir a parte dele. Agora, se nós vamos cumprir, aí eu não sei dizer. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele se arrepende de uma hora para outra. Entendeu? Então, Abraão, ele faz esse voto com Melquisedeque e vai entregar em suas mãos o dízimo de tudo. No versículo de número 18, Gênesis 14, 18, está escrito: e Melquisedeque, rei de Salém, Salém é o antigo nome de Jerusalém, então se chama Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de quê? De tudo. Ele pega e dá o dízimo de tudo que ele recebeu em suas mãos. O que ele está praticando aqui? A primícia. A lei já tinha dado aqui a ele? Não. Mas ele aprendeu que primícia não é uma questão de regra, de mandamento ou de lei, mas é uma questão de retribuir a Deus a gratidão que Ele traz sobre a nossa vida. É você ser grato, porque você está respirando algo que Deus te deu. O oxigênio que hoje está aí e está nos abençoando, gerando vida dentro de nós. Quem criou isso tudo? Foi o Senhor. Imagina que se Ele cobrasse. Mas não, Ele deixa que a pessoa trabalhe de uma forma retribuindo a Ele. Então, não é só isso. A questão da primícia era passada de pai para filho, de geração para geração. Você vê, quem que ensinou a Abel que ele tinha que dar a primícia de todo o seu trabalho ao Senhor? Por isso que o Senhor aceita a Abel e depois a sua oferta. Não é aceitar a oferta, não é aceitar o dízimo primeiro para depois aceitar o ofertante ou o dizimista. O que Deus está vendo aí não é o que você coloca na sua mão, é o que você entregou com o seu coração. Entendeu? Então, a fidelidade não parte daquilo que está na sua mão. A fidelidade parte daquilo que você colocou no seu coração.
Porque do coração vai determinar o que você coloca nas suas mãos. Porque não adianta eu colocar algo nas minhas mãos se o meu coração, ele não determinou. Então, amados, a questão é que o Senhor primeiro aceita o nosso coração, para depois aceitar aquilo que a gente está entregando. Entendeu? Então, do coração parte a nossa fidelidade ao Senhor. Continuando aqui, você vai ver, ó, Abel, Abraão e agora Jacó. Jacó vai falar assim: Senhor, eu quero te fazer um voto. Se o Senhor me levar em paz, de volta para a casa do meu pai, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se eu voltar em paz com segurança, eu vou te devolver a primícia, a 10ª parte. Olha só, amados, Jacó provavelmente aprendeu com o seu pai, Isaac, e Isaac aprendeu com seu pai. Que olha, nós servimos um Deus que ele recebe primícia, recebe 10ª parte, como forma de gratidão, porque ele tem nos abençoado. Olha só, a gente viu que Abraão foi abençoado pelo rei de Salém, por Melquisedeque. Por quê? Porque o Senhor mandou abençoar, e abençoou o Senhor a quem? A Abraão. Você vai ver, ele foi abençoado pelo Senhor, mesmo antes de devolver tudo o que ele tinha. Você vê, até nisso Deus é generoso, até nisso Deus é bondoso. Deus não ficou ali, se você devolver para mim, eu vou te abençoar. Deus prova o amor dele primeiro do que a nossa atitude. A gente, sem merecer, ele entregou o filho dele para morrer por toda a humanidade. E às vezes a gente é injusto com o Senhor. Acha que é uma carga muito pesada, sabia? Se eu virar cristão, tem que dar dízimo na igreja. Se eu virar cristão, eu tenho que dar oferta mesmo. Eu estou te provando aqui que do Senhor é o dono de tudo, que o dízimo é primícia, que o dízimo, ele é bíblico. E dízimo também é um mandamento. Como assim? O Senhor vai falar assim: o dízimo, ele é santo ao Senhor. A 10ª parte é santa ao Senhor. Lá em Levítico 27, versículo de número 30, abre aí comigo, por favor. Levítico, capítulo de número 27, versículo de número 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante às coisas, a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor. Não pode ser tocado. Interessante que alguns estudiosos, alguns pastores, faz assim uma alusão, fazem uma comparação, que o dízimo é como que se fosse, ou melhor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como que se fosse o dízimo. Porque não poderia ser tocado, porque pertencia ao Senhor. Interessante, quando uma pessoa ela coloca a mão naquilo que pertence ao Senhor,
o dízimo, ele não fala assim, com maldição sois amaldiçoados. E Deus falou bem claro para Adão e Eva, olha, não peguem, não toquem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela tocardes, certamente morrerás. Quer dizer, aquilo pertencia ao Senhor. O conhecimento do bem e do mal pertencia ao Senhor. O conhecimento que aquela árvore trazia só pertencia ao Senhor. Por isso que eles não poderiam tocar. É igual o dízimo, amado. Você não pode tocar de maneira nenhuma, porque é separado. Na Bíblia fala a questão da anátema. Anátema significa maldição. Então, tinha coisas que Deus falava assim, olha, isso não pode tocar porque é anátema, é do Senhor, não pode tocar. Se tocar, vai trazer maldição. O dízimo traz maldição quando a pessoa age com infidelidade ao Senhor. Aí, se a gente continua aqui, nós vamos ver que, além de ser bíblico, o dízimo é um mandamento. Por isso que eu devo ser dizimista, porque é um mandamento. Está dizendo, o dízimo é santo. Não é será. O dízimo é santo ao Senhor. Por que eu devo ser dizimista? Porque, amados, o dízimo não é obrigação, o dízimo é um passo de fé. Você também devolve o seu dízimo pela fé, ou não? Ah, eu estou devolvendo porque Deus está pedindo, é uma obrigação. Não, você devolve também pela fé. Você acredita na palavra, você acredita em Deus. Então você também deve ser um dizimista, porque isso é um passo de fé. Agora a gente vai lá em Malaquias, capítulo de número 3. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Vamos nos aprofundar aqui neste assunto. Está escrito assim, Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí aqui começa as lamúrias, as desculpas do povo. O que devemos tornar para o Senhor? Aí o Senhor vai trazer aqui uma grande repreensão ao povo de Israel, porque eles estavam em infidelidade ao Senhor. Porque se é um passo de fé, por que eu vou agir de infidelidade? Aí ele continua aqui, versículo de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele vai dizer aqui, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Além de ser um passo de fé, nós temos que ser dizimista porque é um ato de obediência a Deus. Olha como que eu estou te mostrando de uma forma cronológica. Do Senhor é a terra, tudo pertence ao Senhor. Nós estamos na mão dele, entendeu? Nós estamos sobre o domínio dele. Nós estamos numa terra que não é nossa, é do Senhor. Nós estamos morando aqui porque ele nos colocou aqui para administrarmos tudo que ele coloca em nossas mãos. Por quê, amados? Porque dízimo é a 10ª parte.
porque é bíblico. Estou te mostrando aqui. Porque é um passo de fé. E porque nós temos que obedecer. É um ato de obediência a Deus. Então não é só obedecer a sua palavra, em que Ele nos envia a fazer. Não é só isso, mas no que Ele envia nós a praticarmos. Porque é um ato de obediência. Eu vou te mostrar aqui detalhadamente que é um ato de obediência ao Senhor. Aí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha só. Ele está falando para trazer. O que isso mostra? Que nós temos que levar até a casa do Senhor. É aqui que nós temos que entregar a nossa fidelidade. É na sua igreja que você tem que entregar, devolver o seu dízimo. Olha, dízimo não é dar. Como que você vai dar uma coisa que não é sua? Agora você e eu precisamos devolver aquilo que não é nosso. Não, oferta sim, a gente dá. Oferta é a gente que está dando para Deus. Agora, dízimo não, nós estamos devolvendo. Então, se eu não devolvo aquilo que não é meu, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando. A Bíblia chama o infiel de ladrão. E o que em Apocalipse fala? Que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E a pessoa quer entrar no céu, cara. Olha, dízimo não salva ninguém, mas pode comprometer a vida da pessoa aqui na terra. Vai deixar de provar os benefícios que vêm através do dízimo para a pessoa que pratica. Então, a gente continua aqui. É um ato de obediência. Deus está falando, trazei. Ele não está falando, eu vou buscar. Então, eu tenho que obedecer aquilo que Deus está falando. Não adianta eu falar assim, eu vou na igreja, mas Deus está falando, seja fiel. Por que às vezes a obra do Senhor padece? Porque a gente não é fiel ao Senhor. Aonde tem que ser fiel. Eu obedeço ao meu pastor, mas se você rouba a Deus, está adiantando nada. Eu obedeço a minha liderança, mas se você não entrega o que é de Deus, está roubando. E a gente sabe que toda pessoa que é ladrão, que rouba, vai receber uma pena, vai receber um juízo. Se alguém roubar alguma coisa na rua de uma pessoa e for presa, não vai ser condenada? Aí você acha que quando a pessoa roubar a Deus, aquilo que pertence a Ele, também não vai receber condenação, não? Vai receber. E é claro, vai deixar de provar os benefícios que vêm por causa da devolução da primícia ao Senhor. Aí vimos aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que trazer a primícia para a casa do tesouro? Por quê? Porque eu acabo me tornando mantenedor da casa do Senhor. Por que eu devo ser dizimista? Porque eu me torno o mantenedor da casa do Senhor. Eu vou conseguir manter a casa do Senhor. Veja, continua aqui comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantenedor. Eu vou manter a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Aí eu e você nos tornamos mantenedor da casa.
Quem Deus vai usar para que a casa dele tenha alimento, tenha o pão, tenha a palavra, tenha a salvação? Eu e você. Nos tornamos mantenedores da casa do Senhor. Por que eu devo ser dizimista? Porque temos que fazer prova do Senhor. Continua ainda no versículo de número 10. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Dentro da Bíblia está nos mostrando aqui que nós podemos provar ao Senhor. Todo o fiel de coração e o fiel de atitude, pode provar ao Senhor. Ele mesmo está dizendo assim: me prova, pode me provar. Então a gente é dizimista porque temos que fazer prova do Senhor. Quer dizer, ele abre essa legalidade para a gente provar ele. O Senhor não nos prova? Ele não traz prova sobre a nossa vida? Traz. A gente também pode provar ele. Olha, se vocês obedecerem, se vocês se tornarem mantenedores da minha casa, eu me responsabilizo de abençoar vocês. Pode fazer prova de mim. Pergunta aí qualquer dizimista se eles se arrependem de praticar a fidelidade diante do Senhor. De maneira nenhuma. Por que eu e você temos que ser dizimistas? Porque, guarda bem essa, porque há promessas para os dizimistas. Se você fez prova do Senhor, pode ter certeza que as promessas virão sobre a vida dos dizimistas. E isso está relacionado ainda no versículo de número 10. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior, não ouvi, a maior abastança. Todo dizimista que é mantenedor, que faz prova do Senhor, há promessas para cada um. E as promessas estão aqui. Eu vos abrirei a janela dos céus. Isso não é promessa não é, Jaime? Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amados, olha as provas. Contra fatos não há argumentação. Olha quantas provas eu estou te passando, porque devemos ser dizimistas. Porque há promessa. Pastor, se tem promessa é comigo mesmo. Se tem promessas para mim, então eu quero ser. Amados, não é ser porque tem promessa. Só porque tem promessa. Conforme eu falei, nós somos porque Ele nos deu primeiro. Porque nós o amamos de todo o nosso coração. Então, em Provérbios capítulo de número 3, e deixa Malaquias aqui, capítulo 3, aberto. Vai comigo lá rapidamente, em Provérbios 3, versículo de número 9. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 3, versículo 19. Posso continuar? Está escrito assim. Você conhece esse versículo já, né? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão, olha só, olha as promessas aqui. As promessas só virão sobre a nossa vida depois que a gente tomar atitude. Depois que a gente executar
o que ele manda. Ele fala: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias, Maaser, 10%, 10ª parte, de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você vê, todo mundo que honra ao Senhor recebe as suas promessas. É alcançado pelas promessas do Senhor. Se a gente volta em Malaquias capítulo 3, nós vamos ter outra razão aqui porque devemos ser dizimistas. Porque o dízimo, a prática, a fidelidade ao Senhor, nos protege do devorador. Olha aí. Devorador é aquele anjo de justiça que trabalha na vida dos infiéis. Aqueles que desobedecem a ordem de praticar a fidelidade, e o devorador vem para trazer prejuízo. Agora, se nós somos dizimistas, somos protegidos do devorador. No capítulo de número 3, versículo de número 11, aí o Senhor fala bem claro aqui que esse poder de repreender o devorador são todos aqueles que são dizimistas. Não é o Senhor que vai repreender o devorador, mas é nós que repreendemos o devorador. Aí ele fala aqui: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Por causa de nós, o Senhor repreende o devorador. Agora, se eu não sou fiel ao Senhor, Ele tem a responsabilidade de repreender o devorador? Não. Somos infiéis. Ele continua justo. Nós que estamos sendo infiéis. Por que eu devo ser dizimista? Porque é um ato de gratidão. Se a gente não falar isso, nós somos ingratos. Por que eu devo ser dizimista? Porque é uma forma de eu praticar a gratidão ao Senhor. Vamos para os finais aqui. Salmos de número 116. Olha só, 116, versículo de número 12. Já até falamos sobre esse versículo, né? 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Por isso que, se eu pratico o dízimo, eu estou praticando a gratidão ao Senhor. O salmista está falando: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Pelo fato de estar respirando, pelo fato de estar vivo, esse foi o primeiro milagre, o primeiro benefício que nós recebemos hoje quando acordamos. Só por esse fato, temos que ser grato ao Senhor. Então, não vamos ser fiéis ao Senhor naquilo que vem em nossas mãos? Porque tudo que vem em nossas mãos foi Deus que nos deu a capacidade de conquistar. Olha, você dá ao Senhor o seu tempo como primícia? Você separa um tempo para estudar a Bíblia? Você separa um tempo para você orar? Você separa um tempo para vir na igreja?
Ou fica tudo em casa, sentado no sofá. Não preciso ir para a igreja, não preciso entregar o dízimo, não preciso tomar santa ceia. Cadê a primícia no relacionamento com o Senhor? Não é só na parte financeira, não. Nós temos que ser fiéis ao Senhor até naquilo que nós falamos com Ele. Entendeu? Nós temos que praticar a fidelidade com o Senhor em todos os aspectos. Então, amados, olha só. Também uma forma, é um ato de gratidão. E para a gente finalizar, o dízimo é o recurso de Deus para o sustento da sua obra. É o recurso que Ele usa para que tenha o sustento da sua obra. A gente vê lá em Neemias, capítulo de número 13. Abre comigo aí, por favor. Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 11. 13, 11. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. O que Neemias está fazendo aqui? Ele está removendo todos os abusos que o povo estava praticando contra a casa de Deus. Inclusive, daqueles que estavam sendo infiel ao Senhor, estavam desamparando a casa do Senhor. Quando uma pessoa fala assim, até mesmo dentro da igreja, não precisa dar o dízimo não, não precisa devolver não, a igreja não precisa não. Esta pessoa não está só sendo infiel com o Senhor, está desamparando a casa do Senhor. Olha o que ele falou aqui. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e o restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe, se lembra lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, se eu devolvo, se eu trago e devolvo ao Senhor a primícia, amados, é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando para ser uma pessoa mantenedora da casa dele. Então, quando eu retenho o dízimo, eu estou fazendo o quê? Desamparando a casa de Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala assim: não reterás, ou não retardarás de entregar a primícia. Quando a pessoa demora devolver o que pertence a Deus, ela está desamparando a casa do Senhor. O pastor, a igreja faz mau uso do dízimo, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, Deus não nos levantou para ficar julgando. O Senhor, Ele está dando oportunidade para nós sermos fiéis a Ele e não juízes. E não a pessoa ficar ali condenando, apontando o dedo. Amados, se estão fazendo mau uso daquilo que é entregue na casa do Senhor, olha, cabe ao Senhor julgar naquele grande dia. Mas a pessoa está fazendo isso, aquilo. Amado, seja fiel com o Senhor e deixe o julgamento para o Senhor naquele grande dia. Agora, o Senhor nos chamou para sermos mantenedores da sua casa.
e para receber todas as promessas que Ele fez a cada um de nós. Não vamos ser instrumentos para sermos aqueles que ficam desamparando a casa do Senhor, porque naquele grande dia o Senhor vai nos cobrar. Amados, se Deus vai trazer juízo para aqueles que estão fazendo mau uso, você imagina para aqueles que não estão sendo fiéis. Às vezes a gente fica condenando, mas o Senhor pode nos condenar naquele grande dia. Você tanto apontou a mão, você tanto apontou e julgou, agora você vai receber o seu julgamento. Porque enquanto você estava olhando para o vento, enquanto você estava olhando para as nuvens, enquanto você estava distraído, procurando defeito, você esqueceu de praticar a fidelidade para mim. Por isso que o Senhor nos trouxe um alerta aqui. 12 conselhos. Por que eu devo ser dizimista? Eu não venho na igreja para ser abençoado. Eu venho na igreja para agradecer o meu Deus, para retribuir ao meu Deus um culto verdadeiro. Agora, se eu sou abençoado, é consequência da minha fidelidade. Se eu sou abençoado, é consequência da minha caminhada com Cristo. Agora, se eu sou abençoado, é porque eu sou obediente ao Senhor. Porque se eu sou abençoado, é porque tudo aquilo que Ele manda eu fazer, eu obedeço ali, fielmente na sua palavra. Amados, as bênçãos é consequência da nossa fidelidade ao Senhor. A gente não é fiel e quer cobrar alguma coisa do Senhor. Agora, se eu quero as bênçãos prometidas aos dizimistas, eu primeiro tenho que fazer a minha parte. Tenho que ser fiel. Pratica a fidelidade. E o Senhor vai te honrar em muito. Enquanto a gente fica julgando, ou enquanto a gente fica debatendo, enquanto a gente fica procurando argumentos para ver se eu sou ou não, pratica, obedeça a palavra. Não obedeça só porque o pastor está falando, não. Obedeça porque a palavra está falando conosco. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Que às vezes a gente endurece o nosso coração, amado. Eu não quero saber o que as pessoas estão fazendo. Eu não quero saber se igreja tal está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Eu não quero saber. Cada um com seu cada um. Cada um vai receber a sua recompensa. Cada um vai receber o seu juízo. Cada um vai ser julgado pelo Senhor. Agora, eu quero ser fiel. Eu quero praticar aquilo que Ele fala na sua palavra. Amados, quantas razões nós devemos ser um verdadeiro dizimista? É um ato de fé. É um ato de obediência. Eu me torno um mantenedor da casa do Senhor. Eu posso fazer prova dele. Existem promessas que estão para ser derramadas para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Amados, porque o Senhor me protegerá do devorador. Porque é um ato de gratidão. Amados, é o recurso que Deus usa para o sustento da sua casa, da sua obra. O Senhor está nos dando oportunidade de sermos usados por Ele para manter a obra dele aqui nesta terra. Se a obra cresce, se a obra se multiplica, se a obra avança, é porque o Senhor está nos usando para isso acontecer. Aí às vezes a pessoa fala, o Senhor não me usa, tal, eu não sei pregar, não sei aquilo, mas através da sua fidelidade, o Senhor está te usando como nunca, e você não está sabendo disso. Está entendendo? O Senhor está te usando sim, mas está te usando com aquilo que você tem em suas mãos.
Talvez você não tenha habilidade para pregar, para ensinar, mas você tem algo que o Senhor precisa muito na sua obra, que é a 10ª parte, que às vezes a gente fica retendo, que às vezes a gente fica demorando a entregar. E o Senhor está falando nesta noite, seja fiel de coração, devolva o que me pertence, pode ficar com aquilo que eu estou te abençoando, seja fiel ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, graças te damos nesta noite, graças te damos por estarmos na sua casa ouvindo hoje esta palavra, ouvindo hoje uma doutrina, um ensinamento acerca por que devo ser dizimista. Então eu quero, Senhor, que esta pessoa venha praticar a sua palavra, praticar a cada dia, para receber as promessas que o Senhor disse na sua palavra em Malaquias capítulo 3. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos tal que dela advenha maior abastança. E não é só isso. Nós seremos muito mais abençoados pelo Senhor. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nos tornaremos uma terra deleitosa, frutífera. Às vezes a gente fica perguntando, estou na igreja há tanto tempo, Senhor, e não prospero, porque está faltando praticar a fidelidade. Devolver o que pertence a Deus, a 10ª parte. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra hoje desperta o nosso coração, desperta tu que dormes, desperta, meu Deus, esta pessoa que só vive julgando, apontando o dedo, endurecendo o seu coração, sendo uma pessoa ali desamparadora da obra do Senhor. Meu Deus, que o nosso coração hoje, que as vendas dos nossos olhos sejam tiradas, em nome de Jesus, toda dureza de coração seja repreendida agora, que esta pessoa se torne um grande mantenedor da obra do Senhor, um grande patrocinador, um grande investidor da obra do Senhor, em nome de Jesus. E todos aqueles e aquelas que se tornarem mantenedores da casa do Senhor, retribui 100 vezes mais para a glória do seu nome. Assim seja feito, diga amém.